possamos ouvir, ó Pai. É o que eu te peço, ó Deus, nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Obrigada, pastor. Deus abençoe. Paz do Senhor, igreja. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse, capítulo 2. Tivemos uma palavra maravilhosa sobre a igreja de Éfeso na semana passada. E hoje o Senhor vai falar com cada um de nós, amém? Continuando falando sobre a igreja hoje de Esmirna. Aleluia. Uma curiosidade que das 7 cartas para as 7 igrejas, Esmirna e Filadélfia foram as únicas igrejas a qual o Senhor não tinha uma exortação. O Senhor tinha para ela elogio e tinha para ela uma conduta. Amém? E hoje que o Senhor venha falar no nosso coração e que a gente saia daqui com uma direção. Que se algo em nós não está de acordo com aquilo ao qual o Senhor deseja, que a gente possa alinhar a nossa vida conforme a vontade de Deus. A igreja de Esmirna, ela foi a única sobrevivente das 7 cidades. Hoje o nome dela é Izmir, ela está na Turquia. Ela é uma das mais belas cidades da Ásia Menor. E ela tinha muitos templos pagãos, então ela adorava a deusa Cibele, Zeus, Apolo, Afrodite. Ela se tornou a 3ª maior cidade da Turquia e ela foi uma cidade que esteve morta e reviveu. No ano 1000 a.C., ela foi fundada por gregos. Depois, no ano 600 a.C., os lídios invadiram essa cidade, destruíram ela por completo. Depois de 400 anos, no ano 200 a.C., Lisímaco ele reconstruiu a cidade de Esmirna e ela se tornou uma das cidades mais belas da Ásia. E o povo de Esmirna ele era tão grato a Roma por aquilo que tinha sido feito que eles idolatravam o imperador e idolatravam Roma. E ela se tornou uma cidade muito linda e muito rica. Só que olha o que o Senhor fala. Vamos ler aí Apocalipse, capítulo 2, do verso 8 ao 11. Jesus, ele traz uma revelação para aquela igreja por meio de João. E ele diz: ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Aqui Jesus estava falando para uma igreja que sabia o que era morrer e tornar a viver. Aquele que começa e aquele que termina, aquele que é o centro de todas as coisas. Ele olha para aquela igreja tão pequena, no meio daquela cidade tão grande, bonita, e ele diz: conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Jesus, ele começa trazendo essa revelação a João e ele se dirige ao anjo da igreja. E ele olha para aquela igreja tão sofrida, tão pobre, e ele diz àquele anjo da igreja. A história vai dizer que naquela época, um dos líderes, grandes líderes da igreja de Esmirna, era Policarpo.
E Policarpo, ele era um dos discípulos de João que estava preso. E Policarpo, ele foi um mártir. Com 86 anos, ele foi perseguido. E disseram para ele: nega Jesus, ou você vai ser devorado pelas feras ou queimado vivo. E a resposta de Policarpo, com 86 anos, ele disse: ameaça-me com fogo que pode durar por 1 hora, e então se extingue. Mas você ignora o fogo do julgamento vindouro e a punição eterna reservada para os ímpios. Então, por que estás demorando? Faça logo a sua vontade. E Policarpo foi morto. Ele foi morto queimado na frente de todos por não negar o nome de Jesus. E Jesus, ele olha aquela igreja tão apaixonada e pobre. A história vai dizer que aquelas pessoas, quando elas conheciam a Jesus, elas se tornavam tão apaixonadas. E um apaixonado, ele fala do seu amor, ele prega e ele não renuncia. E aquelas pessoas, elas eram mandadas embora do seu trabalho. Aquelas pessoas eram desprezadas, aquelas pessoas não podiam comprar. E as pessoas estavam passando por um momento de pobreza. Mas Jesus olhou nos olhos daquela igreja e disse: você é rica. É rica porque eles não perdiam a fé. Eram ricos porque eles mantinham a conduta e a fidelidade a Deus. Aqui, quando o Senhor, ele revela essa carta a João, ele diz assim, ele termina aqui no verso 10 dizendo: seja fiel até a morte. E a igreja de Esmirna sabia muito bem o que era fidelidade. E a minha pergunta para mim e para você hoje é: nós somos fiéis? Nós vivemos num mundo tão relativista, onde muitos cristãos pegam a Bíblia e dizem: isso eu faço, isso eu não faço, isso eu escolho fazer, isso eu não escolho fazer. E todos os dias negamos Jesus com as nossas atitudes. E hoje o Senhor está dizendo para as igrejas de Esmirna, ainda que está em nosso meio, seja fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. A palavra de Deus vai dizer que todos nós, se nós não formos, não tivermos sido, se nós não estivermos sendo, com certeza seremos perseguidos por amor a Jesus. Todos os dias, amados, não tem como você andar na contramão do mundo e você não ser perseguido pelo amor de Jesus. Não tem como você estar num trabalho e a treva, ela está lá. Tem falcatruas acontecendo, tem rodas de fofoca acontecendo, tem coisas erradas acontecendo. E quando você é fiel a Jesus, você tem um código de conduta, quando você tem princípios, e você não negocia os seus princípios, você vai ser perseguido, você vai ser humilhado, você vai ser injuriado, você vai ser posto de lado, você pode chegar até a perder seu emprego, mas não negocie com coisas erradas, não negocie com o pecado, não negocie com o desejo do seu coração. Hoje o Senhor está dizendo: seja fiel até a morte. Aleluias. Ele disse para essa igreja: eu conheço a sua aflição. Eu estou aqui, eu estou vendo a sua perseguição. Enquanto, amados, eu e você estamos sentados aqui, tem muita gente sendo perseguido por amor a Jesus. Perseguições a ponto de perder a vida, a ponto de ter que ler a palavra de Deus escondido. Tem pessoas que às vezes eu vou conversar sobre o Apocalipse, sobre a volta de Cristo, e a pessoa fala: ah, mas Jesus ele vai voltar antes, ele não vai deixar a igreja dele sofrer. A gente sabe que a teologia traz várias linhas de pensamento. Tem uns que acreditam no pré-tribulacionismo, no mid, no pós-tribulacionismo. Eu não estou aqui para pregar ideologia, teologia. Eu estou aqui para pregar que
Você tem que ser, eu e você temos que ser fiel ao Senhor até que Ele volte. Não importa a perseguição. E hoje, enquanto você está sentado aqui, por mais que esteja frio, você está quentinho, você está confortável, o seu coração não está com medo, as portas não estão trancadas, porque não podem nos ouvir falar de Jesus. A gente, por enquanto, está num país livre, onde a gente pode expressar a nossa fé, mas nesse exato momento tem gente morrendo por expressar essa fé. Eu separei alguns vídeos. Pode passar, irmão? De umas reportagens de igreja perseguida ao redor do mundo. Queria assistir junto com os irmãos, se quiser apagar a luz. Verdade, Jesus. Aleluia. Oh, Deus amado, aleluia. Onde há mais perseguição aos cristãos. Saiba quais são. Apesar de vivermos em um mundo que temos livre acesso a tudo, em que temos o direito de dar voz ao que quisermos, em muitos países os seus habitantes não podem abrir suas bocas para adorar a Deus ou sequer buscá-lo. Te mostrarei agora de antemão uma lista com os 10 países onde pessoas são perseguidas, torturadas e até mortas por pregarem o Evangelho e levarem sua palavra adiante. Confira agora. O primeiro deles é a Coreia do Norte. Para eles o cristianismo é um elemento ruim e por isso deve ser eliminado do seu povo. O segundo é a Arábia Saudita. Por ser um país muçulmano, seus governantes não aceitam outra doutrina. O terceiro é Irã, onde sua principal e única religião é o islamismo. O quarto é a República Maldivas, é o islamismo. E a lei Sharia é observada. Lei essa que proíbe a conversão do islamismo para outra religião. O quinto país é o Afeganistão. O Afeganistão é uma república islâmica sem igrejas e com uma população cristã de cerca de 0,01%. 5 países... Tem mais um. Eu estava indo pegar os meus filhos e então eu vi uma fumaça. Não é esse não, irmão. Os cristãos estão sendo massacrados por sua fé. É mais um episódio de perseguição religiosa no mundo promovido pelo grupo radical islâmico sunita HTS, oriundos de extremistas como Al-Qaeda e Estado Islâmico. Um registro fotográfico chocou o mundo ao viralizar na internet. Uma mulher cristã foi amarrada a uma coluna, exposta publicamente, e foi espancada até que se convertesse ao islamismo. E a gente não sabe o final dessa violência, tá aí a imagem completamente chocante na tela para vocês. Jorge, encerrando o seu comentário. Tem mais um acho que foi no Egito. Mandei para o Samuel. Amém. É, Deus amado, aleluia. O irmão procura, eu vou dar continuidade quando estiver pronto, amém? Aleluia. Amados, enquanto nós estamos aqui, tem irmãos nossos sendo perseguidos. Bíblias são levadas escondidas para esse lugar, porque nesses lugares é proibido falar do amor de Jesus. Enquanto isso, a gente se pergunta, né? O Brasil é um dos países mais cristãos do mundo. Mas será que somos cristãos realmente? Quantas Bíblias nós temos em casa e quantas vezes a gente pega para ler? Quantas vezes você já leu a Bíblia toda?
Será que já conseguiu ler pelo menos um livro completo? Quantos versículos você sabe de cor? A gente sabe que essas religiões extremistas, criança com 12 anos de idade, ela já sabe de cor a Torá. E a gente leva o nome de cristão, mas a gente está toda hora fazendo o que quer e não fazendo a vontade de Deus. E Jesus olha para Esmirna e diz: ser fiel. Fidelidade é um compromisso com o Senhor, a qual você não negocia. A qual você não negocia. Você viu ali aquela imagem forte daquela mulher amarrada a um poste. E se ela chegou naquele estado é porque ela não renunciou ao nome de Jesus. Amados, a gente não passa nem perto disso. Mas quantas vezes, pela mínima perseguição, a gente renuncia? Tem mais um vídeo? Pode passar, irmão. É, Deus amado. Aleluia. Aleluia. Partilhou as posições do Estado Islâmico na Líbia e garante que matou entre 40 e 50 extremistas. Isto aconteceu depois de ontem o grupo Estado Islâmico ter divulgado um vídeo com a decapitação de 21 cristãos egípcios. Acompanhados por um jornalista. Estão numa praia, ao que tudo indica, em Trípoli, na Líbia. Caminham para a morte. E a mensagem foi clara. O mar ficou vermelho do sangue dos 21 homens mortos pelos extremistas. Mais um ato de terror que já recebeu resposta por parte do Egito. Na noite de domingo, o Conselho de Segurança Nacional do país se reuniu. Na manhã de segunda-feira, divulgaram informação de bombardeamentos a posições do Estado Islâmico na Líbia. Uma resposta armada para um vídeo com armas que serve como arma. Uma resposta rápida para um grupo que precisa de poucos minutos para matar e já mata há demasiado tempo. Amados, essa igreja é a igreja de Esmirna. É a igreja que é perseguida, a qual Jesus olha para ela e diz: ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Ele diz: eu conheço as tuas aflições, eu conheço a tua dor e eu sei que és rica. Hoje o Senhor nos chama para um conserto. Como será que está a minha e a tua vida como cristão? Será que nós temos negociado princípios? Será que a gente tem brincado com o pecado, tem brincado de ser cristão? Amados, o Senhor Jesus, Ele deu a sua vida e Ele morreu ali como uma semente para que pudéssemos nascer, para que hoje eu e você pudéssemos ser salvos. E como Ele diz aqui no último versículo, que o vencedor de modo algum experimentará a segunda morte. Policarpo, quando ele é ameaçado tirar a vida, ele ri daquela situação e ele diz: vocês me ameaçam me queimar, mas vocês deveriam ter medo, é do fogo que não se extingue, que é o fogo da segunda morte, a qual está preparado para o diabo e seus anjos e para aqueles que viram as costas e que não querem o Senhor Jesus. Amados, Jesus, Ele entregou a vida para que eu e você pudéssemos nascer e para que a gente plantasse a igreja, o reino dele neste mundo. E igreja que eu falo é eu e você, não é essas quatro paredes. Aonde Jesus chegava, milagres aconteciam, pessoas eram curadas, vidas eram transformadas. E a gente acha que vir à igreja aos domingos, sentar num banco, fazer uma ou outra coisa já é o suficiente. Amados, ser cristão, ter a vida de Cristo é ter uma mudança radical. Cada um de vocês aqui dentro, a mim também foi confiada uma missão. Dentro de mim, de você, pulsa o propósito do Senhor. E muitas vezes a gente silencia a voz do Espírito Santo e a gente não faz nada.
A gente não faz absolutamente nada. Vidas estão morrendo nos hospitais sem ouvir falar de Jesus. Pessoas estão passando fome e não há ninguém. A igreja ela precisa se reerguer, sair das quatro paredes e ir estender a mão para essas pessoas que estão precisando de ajuda. Pessoas tiram a vida a cada minuto, pessoas que não veem esperança, que acham que o fim da linha, que a única solução é tirar a própria vida e está esperando uma palavra da minha boca e da sua para sair da depressão, para sair da tristeza, para ver uma luz no fim do túnel. O Senhor está olhando para mim, para você hoje, dizendo: ressuscita, Esmirna. Ser fiel até a morte, não importa as dificuldades a qual eu e você passa, mas dentro de mim, de você, pulsa um propósito. O que pulsa no seu coração? Qual é a dor que não quer calar? Tem pessoas que às vezes você vai sentar para conversar e é uma pessoa que é completamente angustiada pelo sofrimento do outro. E aí, quando você vai ouvir, ela fala das pessoas que estão em situação de rua, ou fala das pessoas que estão nos hospitais, ou fala das pessoas que estão em cadeias. Amado, se isso pulsa no teu coração, esse é o teu chamado. Não silencia. Não silencia. Nós fazemos parte de um corpo, nós somos a noiva de Cristo. E o Senhor vai vir para essa grande igreja, mas cada um precisa fazer a sua função. E a nossa função não é ficar preso dentro de quatro paredes. Eu aceitei Jesus, agora eu só tenho que vir para a igreja e casa. Não! Não foi esse o propósito que Jesus te salvou, que Jesus me salvou. Jesus nos salvou para atrair o reino de Deus e para mudar realidades aonde eu e você estiver. Aleluia, Deus. Não importa o medo, não importa a vergonha, é para você trazer o reino de Deus no teu trabalho, é para você trazer luz para as coisas que estão erradas, é para você trazer mudanças de realidade, é para você orar pelos enfermos, é para visitar aqueles que estão em aflição, é para isso que Jesus chamou a mim e a você. Aleluia. Em Filipenses capítulo 1, verso 29, diz: pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Forte essa palavra, né? Aqui a gente está comendo hoje do privilégio de crer. Nós entramos, nós o adoramos, Ele recebeu a nossa adoração. A gente está aqui hoje ouvindo uma palavra de direcionamento a qual o Senhor está nos dando. Este é o privilégio de crer. A pastora Ana aqui, usada por Deus, trouxe vários direcionamentos, palavras proféticas, mudanças de vida. Agora aí o privilégio de sofrer por Ele. Quando você é desprezado no meio da tua família por estar aqui. Quando você é desprezado pelos teus colegas de trabalho porque não faz parte de rodas de fofoca. Quando às vezes você é ameaçado perder o emprego e até perde o emprego. Porque não compactua com coisas erradas. Quando você se afasta do pecado. Quando você não negocia com os princípios do Senhor. Oh, xarabassudecomanai. Privilégio de sofrer por Cristo. Esse vídeo que nós vimos, esse último, aqueles homens ali de joelho, e eles apenas orando, tinha um ali, ele orando, falando com o Senhor, e ele não abriu mão, não negociou, porque essa vida aqui é passageira, amados. Às vezes a gente fica cego, trabalhando, estudando, e corre atrás de uma coisa, corre atrás de outra, achando que isso aqui é tudo, mas nessa terra, se a gente viver
viver 80 anos, 90 anos, alguns chegam a 100, é muito. E a vida eterna? Eterna, onde é 100, 200, 400, eterno, eterno não tem fim. Você está semeando a tua vida. Nós estamos tendo a oportunidade de semear a nossa vida nessa terra para a eternidade. E a palavra de Deus vai falar que no último dia, no dia do julgamento, as nossas obras serão provadas, passarão pelo fogo, e haverá as obras de palha, haverá as de madeira, haverá as de pedra preciosa. Qual será que tem sido a nossa obra diante do Senhor? Será que tem sido uma vida plantada para a eternidade? Uma vida, será que nós podemos dizer realmente, eu tenho a vida de Cristo? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Hoje o Senhor, Ele levanta uma aliança e Ele convida a mim e a você para uma fidelidade. Para uma fidelidade, não importa o que essa fidelidade vai trazer para você. Se é o privilégio de crer ou se é o privilégio de sofrer. Mas o Senhor está dizendo que ambos são um privilégio. Jesus vai dizer, não fiquem preocupados quando vocês forem injuriados, quando disserem mal contra vocês, porque fizeram tudo isso comigo. Neste mundo tereis aflições, mas tens de bom ânimo, porque eu venci o mundo. O próprio Jesus, Filho de Deus, se despiu da glória, veio aqui na terra, viveu como homem e sofreu as mesmas dores que eu e você, e ele venceu esse mundo. Ele sofreu o desprezo, ele sofreu calúnias, ele sofreu o abandono. Pelo que é certo, pelo que é correto, por amar a mim e a tua vida, ele se entregou no Calvário. E ele te chama hoje para uma fidelidade. Voltando aqui em Apocalipse, ele vai dizer no verso 10, não tenha medo do que estás prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês serão perseguidos durante 10 dias. Amados, o diabo, ele usa o medo para nos escravizar. A primeira coisa que a gente tem que desconstruir é esse cristianismo romantizado, de que eu aceitei Jesus, agora a minha vida é um mar de rosas. Quando a gente recebe ao Senhor Jesus, começa dores de transformação, dores de mudança, porque a inclinação do nosso corpo é para o erro, a inclinação do nosso corpo é para o pecado. Você vai dizer não a convites que antes você era muito inclinado a dizer sim. Você vai dizer não aos desejos da sua carne que antes você tinha vontade de dizer sim. Por amor ao Senhor, começam mudanças na nossa vida, mudanças de comportamento, mudança de mentalidade. E aqui o Senhor vai dizer que o diabo, ele lança medo nas pessoas. Será que se hoje passássemos pela tribulação, quantos de nós manteríamos como esses nossos irmãos que estão hoje, enquanto estamos aqui, estão sendo perseguidos, quantos de nós manteríamos, não negaríamos o nome do Senhor Jesus? Às vezes, com mínimas coisas, a gente nega o nome do Senhor Jesus. A gente nega o Senhor Jesus quando a gente fala, não tem problema, não tem ninguém olhando. E a gente negocia com o pecado, e a gente faz coisas erradas. A gente peca com o nosso corpo, peca com a nossa boca, peca com o nosso olhar. E a gente acha, Deus perdoa, tá tudo bem. E a gente está ali crucificando novamente o Senhor Jesus. E o diabo, ele nos escraviza com o medo. Às vezes você é levado por amigos ou por propostas e para ser aceito,
Você se rende a tudo isso, com medo de ser rejeitado, com medo de ser deixado de lado. Hoje o Senhor está falando para não guiarmos as nossas vidas por sentimentos. Sentimentos são temperos da nossa vida, mas o que deve guiar a nossa vida é a razão, é a nossa fé em Deus. É o que a palavra diz que tem que ser feito. Não os nossos sentimentos. O medo do abandono, o medo de ser rejeitado, o medo de ser posto de lado. O medo de um relacionamento acabar por não fazer o que é errado, por não viver no pecado. É deixar de lado o medo, emoções que nos controlam e sermos guiados pelo senhorinho de Jesus Cristo, pelos princípios da palavra de Deus. Em Hebreus capítulo 2, no verso 14 e 15, um pouco antes no 13 vai dizer, na parte B do versículo: aqui estou eu, com os filhos que Deus me deu. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Aqui o Senhor traz uma liberdade que é nós cremos na vida eterna. Nós cremos na salvação em Cristo Jesus e Ele, por meio de se entregar por mim e por você, Ele traz hoje essa liberdade de ser livre da escravidão do medo. Aleluias! Aqui no verso em Apocalipse, ele continua dizendo que nós seríamos provados. Amado, essa palavra qual você está ouvindo hoje, você será provado por essa palavra. No seu trabalho, na sua escola, na sua família. E aqui a palavra de Deus está dizendo que seríamos perseguidos por 10 dias. A palavra 10 dias, ela significa um período. Quando a palavra de Deus, ela traz sempre os 10 dias, ela está dizendo um tempo de provação, ou um tempo de direcionamento, por exemplo, os 10 mandamentos, as 10 pragas. O que o Senhor quer dizer no número 10 é que Ele está no controle desse tempo. Até a perseguição que a gente passa, ela é permissão do Senhor para ajustar a minha vida e a tua vida de acordo com a vontade dEle. Eu não sei o que você está passando hoje na tua casa, no teu trabalho, da tua vida, os nãos que você tem dito por amor ao Senhor, os convites que você tem recusado. Eu não sei, de repente, as coisas que estão dizendo contra você, perseguição, pessoas manipulando situações para te prejudicar. Mas a palavra de Deus está dizendo, olha, é só por 10 dias. O que o Senhor quer dizendo, isso é um simbolismo, é uma metáfora que é, o Senhor, Ele está no começo, está no fim, Ele está controlando. Ele sabe a hora que começou, Ele sabe o processo e Ele sabe a hora que vai terminar. Não é para sempre o que você está passando. E Ele diz, ser fiel. Ser fiel. Aleluia, Jesus. A prova, ela serve para nos fortalecer. Amados, que hoje a gente possa fazer essa palavra ecoar dentro de nós. Será que eu e você temos sido a igreja de Esmirna? Uma igreja que ela é rica. É rica porque ela tem condutas e princípios bem estabelecidos. Ela é rica porque ela é fiel e ela não negocia princípios. Ela é rica porque ela é produtiva e ela realmente atrai o reino de Deus aonde ela pisa. Ela é rica porque ela transforma realidades. Quando ela sabe que tem um amigo sofrendo, ela estende a mão. Que ela vai até as pessoas necessitadas e estende a mão. Que ela realmente não vive para este mundo, mas ela vive para produzir tesouros na eternidade.
Eu quero te convidar a se colocar de pé e fechar os seus olhos. Oh, Deus amado. E eu quero fazer hoje 3 convites. O primeiro convite é para você que nunca fez uma aliança com o Senhor Jesus. Eu quero te apresentar hoje aquele que entregou a vida por você. E Ele quer ser um com você. Ele quer uma fidelidade com você. Ele quer caminhar com você. Ele quer usar a tua vida para atrair o reino dele nesta terra. Se você tem andado só, e hoje você quer receber esse Senhor Jesus na tua vida, eu quero te convidar para vir aqui na frente para orarmos junto com você. Eu queria convidar o pessoal do louvor. O segundo convite é para você que por algum momento da vida deixou de caminhar com o Senhor Jesus. E você colocou o seu eu em primeiro lugar. Hoje a gente está passando por uma geração onde a idolatria do egocentrismo tem estado em primeiro lugar. É uma geração de mimimi, de eu deixo de ir se o pastor não agir assim. Ah, porque o irmão falou tal e tal coisa comigo e me magoou. Ah, porque trabalhar com pessoas é muito difícil, então eu não quero mais. Você colocou o seu eu em primeiro lugar e deixou de lado a fidelidade. Você não relevou a perseguição e sucumbiu a ela. E você acabou se afastando dos caminhos do Senhor. Ou não se afastou, mas deixou de ser produtivo no caminho do Senhor. Eu quero te convidar para vir aqui na frente. Você que está precisando de uma força do Senhor para voltar para o eixo, voltar para o centro, voltar a ser produtivo, receber fome e sede da palavra de Deus. Se você quer dar um basta hoje com a improdutividade, eu quero te convidar hoje para vir e receber um abraço, receber uma oração e ter hoje a aliança renovada. Oh, coloca a mão no seu coração, faça a sua oração com o Senhor. Senhor, renova as alianças aqui hoje. Renova, Senhor, a nossa fidelidade contigo, ó Deus. A tua palavra diz: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Aleluia, Senhor, renova alianças hoje aqui. Pessoas que deixaram o ministério. Pessoas que talvez caíram, pecaram e se acham indignas. Senhor, que voltem hoje ao primeiro amor. Ao primeiro amor. Senhor, a minha oração hoje também é para todos aqueles que estão sendo perseguidos pela Tua palavra. Perseguidos, Senhor, dentro da família. Perseguidos, Senhor Deus, no seu trabalho. Senhor, a minha oração é por essas pessoas, para que elas encontrem forças para não sucumbir. E continuar fazendo o que é certo, continuar fazendo a Tua vontade, Senhor. Oh, Senhor, eu quero orar para a igreja de Esmirna espalhada pelo mundo. Pessoas que estão sendo perseguidas, pessoas que estão sendo mortas. Pessoas, Senhor, que estão sendo torturadas. Ah, Senhor, sustenta a Tua igreja, Senhor. Oh,
Senhor, que possamos sustentar os nossos irmãos por meio da nossa oração, Senhor. Que essas pessoas agora, onde estiver, em qualquer lugar do mundo, sejam alcançadas, Senhor, pelo Teu Espírito Santo e acalentadas. Oh, xarabassure, comanabashure, cantarabassu. Perdoa-nos, Deus, por ser uma igreja muitas vezes omissa. Uma igreja, Senhor, muitas vezes, Senhor, improdutiva. Perdoa-nos, Deus. Refaz aliança hoje, Senhor, com a tua igreja. Nos dá direcionamento. Senhor, que pessoas aqui hoje recebam revelação e direcionamento de propósito, Senhor. Muda realidades hoje, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus.